eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Tudo começou quando um funcionário de uma mercearia na cidade de Minneapolis chamou a polícia e acusou um cliente de tentar pagar as compras com uma nota falsa de $20. Esse cliente era George Floyd. Eu não consigo respirar. Foi a frase repetida 11 vezes por Eric Garner em Nova York em 2014. Que voltou a ser ouvida agora com a morte de George Floyd, ao ser sufocado por um policial até morrer. Canais de notícia em todo o mundo transmitiram as imagens de George Floyd algemado no chão, enquanto um policial estava ajoelhado sobre o pescoço dele. Please, 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 I can't breathe. Please, man. Please, man. A morte de George Floyd foi filmada por quem estava ali no local e pedia para que o policial parasse. Bullshit, bro. You fucking stopping his breathing right there, bro. I can't breathe. No começo das imagens, é possível ver Floyd pedindo para respirar, movendo a cabeça e os ombros. Ali pelos 4 minutos do vídeo, Floyd não fala mais e para de se mexer. Quem tá ali perto continua pedindo para que o policial tire o joelho e permita que Floyd respire. Aos 5 minutos do vídeo, Floyd não se move mais. Bro, are you serious? You gonna just let him keep here with that on his neck, bro? Is he breathing right now? Check his pulse. Check his pulse. Okay. Check his pulse, Tal. Tal, check his pulse. Tal, check his pulse, bro. Bro, check his pulse, bro. Depois de 7 minutos, chega então a ambulância. Um dos atendentes verifica o pulso de Floyd. Pouco tempo depois, o corpo dele é colocado na maca e levado a um hospital. As autópsias mostraram que George Floyd morreu sim por asfixia e depois da morte dele, protestos eclodiram em Minneapolis. Desde então, mais de 140 cidades dos Estados Unidos viram mais manifestações. E hoje, no momento em que a gente está gravando esse episódio, temos protestos em vários países, inclusive aqui no Brasil. O caso de George Floyd é o retrato de uma fratura histórica que existe nos Estados Unidos desde a época em que o país era colônia. Quem explicou isso pra gente foi o cientista político e professor de Relações Internacionais, o Hussein Kalut. Eu acho que é uma fratura histórica que advém desde a Guerra Civil Americana, desde o processo de emancipação dos confederados sob a liderança do Robert E. Lee contra as 13 colônias, em que procurava-se naquela conjuntura, os estados sulistas, eles eram contrários à abolição da escravatura, enquanto os estados, digamos, ao leste do país eram favoráveis ao fim da escravatura. Então você tem uma fratura social exposta que vem desde aquela época. No último século, o movimento dos direitos civis americanos deu maior visibilidade à assimetria social existente nos Estados Unidos. Isso acabou expondo de forma muito nua e crua as divergências raciais e a discriminação que os afro-americanos sofriam aqui nos Estados Unidos. E o Martin Luther King foi a grande expressão dos movimentos de direitos civis americanos, né? O Luther King foi a expressão máxima da igualdade e do fim, digamos, da subjugação dos afro-americanos. Então é uma fratura que, apesar de 68 para cá, quando ele foi assassinado, até os dias atuais, procurou-se superar essas fraturas, mas é uma fratura que ainda remonta a tempos históricos. O que se percebe e o que se pode inferir ao longo das várias décadas desde então é que toda vez que há uma tentativa de cicatrização dessa fratura, essa ferida acaba sendo aberta. Bom, então é importante ter clareza que o que parece ser superável, entendeu? Quer dizer, o fim do racismo aqui nos Estados Unidos, isso não se traduz na realidade do dia a dia. Você vários estados, você tem afrodescendentes vivendo em guetos praticamente, você tem ainda um processo de exclusão, os afro-americanos são a parte mais pobre da sociedade em justa posição aos brancos. Então,
enfim, é um processo que cada vez que tem um ato do Estado ou manifestações de grupos supremacistas brancos, isso reaviva, na verdade, essa ferida que, infelizmente, ainda persiste. O professor Callute também falou sobre como esses episódios de violência policial contra homens negros e mulheres negras nos Estados Unidos acontecem com frequência. O que eu poderia dizer e comentar sobre isso é que essa ferida histórica ela não cicatrizou, entendeu? Esse é um processo cultural que não foi superado, é um processo sociopolítico que ainda gera controvérsias. A sociedade americana, apesar de todo esse período que se passou desde a Guerra Civil até os movimentos de direitos civis do Luther King, até os dias atuais, essas feridas elas se apresentam como pontos de fricção. Quer dizer, e não creio que isso será superado no curto prazo, nem no médio prazo, entendeu? Depende de mudanças geracionais. E nem sei se será possível também. Quer dizer, você tem lugares em que ainda se nutre, né, a cultura confederada, que é separatista, que é anti-abolicionista, se nutre o movimento supremacistas brancos como o Ku Klux Klan. Então, você tem isso aqui, que existe, isso é uma realidade. Você tem movimentos neonazistas aqui nos Estados Unidos associados a esses grupos supremacistas, são parte dessa plataforma. Você tem grupos de extrema-direita que hoje, no processo eleitoral americano, eles têm, em alguns lugares, uma certa força. Então, é fato que os episódios têm sido recorrentes, né? É fato isso, é uma realidade e é uma reclamação de toda a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Ninguém aqui nega o fato de que o racismo existe, tá? Ninguém nega esse fato. Agora, durante o governo Obama, houve uma atitude do Estado, uma política de conscientização na tentativa de arrefecer e diminuir esse divisionismo. Obviamente, isso não faz parte da cultura coletiva americana, tá? Não faz parte da cultura coletiva nem em Nova York, nem na Califórnia, estados bem mais progressistas. Obviamente, em alguns estados específicos, sim, a fratura da guerra civil, ela ainda é marcante na memória e na história de muitas pessoas. Não creio, com toda a franqueza, e me é muito triste dizer isso, não creio que o episódio do Floyd, lamentável, será o último. É muito triste dizer isso, mas quando você tem um presidente que, nos Estados Unidos, que não assume as rédeas, não assume o comando de tentar pacificar a sua sociedade num momento grave como esse, é como se, em certa medida, ele não entender que isso é uma prioridade maior, a união entre todos é uma prioridade maior do que objetivos eleitorais pontuais. E também perguntamos ao professor sobre como o governo americano tem atuado quando casos como o de George Floyd acontecem. Vamos nos lembrar do que aconteceu em Charlottesville em 2017? Estava tendo ali uma manifestação de supremacistas brancos que carregavam bandeiras neonazistas. Aí um grupo viu aquilo, se revoltou e decidiu encarar. Aí o conflito foi generalizado. Mas na época, o presidente americano Donald Trump disse o seguinte, que havia pessoas boas dos dois lados. Existem episódios pontuais, né? Esses episódios pontuais, a forma como o governo às vezes reage a esses episódios pontuais é que também muitas vezes dá o tom. Né? Então, o caso específico do Floyd, ele é emblemático, né? Ele é emblemático como os eventos de Charlottesville. A resposta do governo central, ela foi muito precária. Naquela conjuntura, por exemplo, o governo Trump, ele demorou a reagir ao entrechoque entre supremacistas brancos e movimentos antirracistas, né? E ele condenou em proporção igual os dois grupos. Quer dizer, isso da perspectiva do pensamento, digamos, plural, multirracial e democrático americano é algo inaceitável. Você nivelou, quer dizer, um movimento que clama pelo divisionismo, clama pela impressão de uma tônica excludente racial a um movimento que clama por direitos igualitários entre todos. Quer dizer, então, o presidente dos Estados Unidos, com aquela ação,
não demonstrou, digamos, contundência de como ele quer imprimir uma política pública a esse tema durante a sua gestão. E, obviamente, o seu receio é que ele viesse a perder apoiadores que fazem parte dessa camada, digamos, WASP americana que o elegeu. Nessa segunda, o presidente Trump afirmou que pode enviar as Forças Armadas às cidades americanas onde os protestos antirracistas se tornarem violentos. Para ser muito sensato, é importante colocar as coisas em suas devidas perspectivas, numa perspectiva transparente. Você tem manifestações pacíficas, sim, sem baderna, pessoas indo para a rua, clamando por seus direitos e manifestando de forma democrática o seu repúdio à discriminação racial. Você tem movimentos em que você tem pessoas pacíficas que estão indo se manifestar, mas tem infiltrações de black blocs que lideram um processo de baderna para manchar a imagem dos manifestantes. E você tem manifestantes irados que estão promovendo anarquia. Então tem três grupos, três formatos distintos. É importante ter isso claro, né? Nem tudo é baderna, mas também nem tudo é totalmente pacífico. Mas é importante colocar cada coisa no seu lugar. A polícia, em alguns estados, e aí também não dá para fazer uma tábula rasa, colocar toda a polícia no mesmo patamar. Em alguns estados, a polícia, sim, foi enérgica e utilizou de suas prerrogativas do uso da força para a contenção, digamos, do que se chama quebra-quebra, né? Da baderna. Em outros lugares, a polícia teve a habilidade de se juntar aos manifestantes, de proteger os manifestantes e de reconhecer o direito de protesto, entendeu? Em vários estados, você teve os policiais fazendo um símbolo, né, em que se ajoelham e colocam a mão sobre a cabeça, um sinal de respeito aos manifestantes e à dor daqueles que se sentem discriminados. Policiais brancos, negros, de origem latina, asiática, de tudo, né? Então, você tem diferentes condutas das autoridades públicas de segurança securitárias aqui nos mais variados estados. O presidente também tardou a reagir e a condenar os atos. Ele perdeu uma grande oportunidade de se apresentar à sociedade como um líder conciliador, como um líder que se preocupa com todos os americanos, né? E ele não o fez também de olho na eleição, quer dizer, no olho no voto branco e no olho nessa base, digamos, mais à direita ou à extrema-direita, na verdade, em que ela se apresenta como antimovimentos raciais, antimovimentos racistas aqui nos Estados Unidos. A questão a chave que se coloca na discussão é que, em alguns lugares, pode ser que a polícia local não seja capaz de conter a violência. E aí o entendimento da administração federal, da administração Trump, é de enviar forças de segurança para esses estados. A chave da questão isso irá aplacar a ira das manifestações? Isso irá reduzir o ímpeto do radicalismo? Isso irá arrefecer a dinâmica do divisionismo racial que existe? Essas são as perguntas que se colocam. Quer dizer, em que medida o recorrer ao uso, ao emprego das forças de segurança não deterioraria a situação, né? Eu acho que tudo também vai depender da fórmula, como isso vai ser empregado, né? Mas o que fica evidente, e muitos americanos aqui discordam, que a baderna, a anarquia, não se justifica. O Item Mais de hoje também conversa com o pesquisador Denis Pacheco, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Denis, muito bem-vindo ao Item Mais, um prazer falar com você. Obrigado, Mona Lisa, pelo convite. Denis, vamos falar sobre essa questão que muitas vezes a gente deixa de lado. Eu digo nós, jornalistas, essa é uma autocrítica, tá? E que não poderia deixar de lado em nenhum momento. A gente teria que pautar isso todos os dias. Sabe aquelas matérias, reportagens, assuntos obrigatórios? Deveria ser todo dia um assunto obrigatório para todos nós da imprensa, mas infelizmente não é o caso. Nós estamos tratando nos últimos dias, especialmente nos últimos 8 dias, da questão racial e a violência policial no nosso país, mais motivados pelo que acontece fora do Brasil e menos do que a gente vê a todo momento acontecendo aqui. Por exemplo, o caso daquele garotinho no Rio de Janeiro, o João Pedro, né, que morreu dentro de casa com vários tiros e ele estava dentro de casa se protegendo, não estava fazendo absolutamente nada de errado. Então a minha primeira pergunta para você, depois dessa autocrítica que eu faço
a nós da mídia é a seguinte: por que a questão racial e a violência policial no nosso país, ela traz ainda realidades tão mais pesadas e piores do que a que nós vemos fora do Brasil? Bom, acho que essa pergunta é muito acertada. Até pelos dados a gente confirma que as polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro sozinhas matam mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntos. A gente tem uma polícia muito mais letal, muito mais violenta do que as polícias dos Estados Unidos. Essa é uma questão que volta para o racismo estrutural, né? De como a gente tem na sociedade brasileira uma perspectiva de que as vidas negras importam menos de fato, ou de que elas não importam, e de que essas pessoas podem morrer e podem ser incriminadas depois, e não existe nenhuma consequência em relação a isso, sabe? Tem vidas que merecem ter luto e tem vidas que não merecem ter luto, que não tem valor mesmo. É uma questão cultural do Brasil. É uma questão cultural que tem a ver, obviamente, com até a falta de campanhas, né, que tragam a relevância desse assunto a todo momento, né? Campanhas mesmo, institucionais, dos governos, dos órgãos, geral, da mídia em geral. Eu acredito que a responsabilização disso não está só numa ponta, mas em várias pontas. Como é que a gente faz para começar a pensar diferente e agir diferente, Denis? Essa questão de pensar em novas formas de intervenção, ela perpassa também pela produção de informação, né? E aí a gente tem no Brasil uma questão muito preocupante, que é que dos 27 estados brasileiros, 15 deles possuem informação de raça-cor para menos de 50% das vítimas de mortes violentas intencionais. Desses 15, 7 deles não possuem informação para nenhuma das vítimas. A Bahia, que é um estado majoritariamente negro, né, o estado mais negro do Brasil, sequer informa. Então, assim, como que a gente vai focalizar o público-alvo e proteger os grupos mais vulneráveis se a gente sequer produz dados, né? Você está falando dos dados nos atestados de óbito, é isso? Há esse tipo de omissão no momento da morte ou a informação, quando isso ela é repassada para os levantamentos governamentais, estaduais? Nos registros de boletim de ocorrência. Ah, sim. Mais grave ainda. Mais grave ainda. Mais grave ainda. Quer dizer que as polícias sequer estão preocupadas com isso, que o Estado não tem nem como contabilizar de fato o quanto ele é seletivo racialmente, o quanto os negros são mais vulneráveis à letalidade policial, né? A gente tem dados que tem alguma precisão, mas eles poderiam ser muito mais precisos. Então, tem 30% de não informados em relação à categoria raça-cor dos mortos pela polícia, por exemplo. Sim. Por que a própria população, o próprio policial negro que está ali atuando, por que a própria população no nosso país, não estou generalizando, em alguns casos, tá? Por que ainda há preconceito entre nós? O que acontece entre os próprios negros ou entre nós, as pessoas que não se autoavaliam como pardas, negras, o que acontece? Eu acredito que seja uma questão histórica, né, de construção histórica, de que isso tem sido tão naturalizado, como é naturalizada também a violência como linguagem de resolução dos conflitos. Não é uma questão exclusivamente da polícia, não é só a polícia que enxerga na violência uma linguagem válida, legítima, de resolução de conflitos, né? Todos nós percebemos. E aí essa herança racista do Brasil, que enfim, começa lá na colonização, depois tem a escravidão, e essas duas questões, né? O racismo, o colonialismo e a linguagem de violência sempre caminhando juntas, né? Então, a gente tem essa construção de que, primeiro, naturaliza o racismo e, ao mesmo tempo, naturaliza a violência, e nós não superamos isso ainda. Eu acho que esse tipo de debate é essencial e, pelo menos, é um primeiro passo, né, para a gente começar a resolver essa questão. Denis, eu converso muito, né? Claro, o jornalista fala demais, mas converso muito com muita gente, claro, esclarecida também, e mesmo as pessoas esclarecidas, muitas vezes elas têm dúvidas em relação ao racismo estrutural. Então, eu queria conversar com você também sobre essa questão. Vamos aqui num papo muito reto, deixar bem claro o que é esse racismo estrutural, o quanto ele está entranhado na sociedade brasileira? Claro. Racismo estrutural
estrutural, a gente constrói ele como uma perspectiva oposta ao racismo relacional, né? Aquele racismo que está nas relações, na forma como você trata as pessoas negras quando encontra. Esse é o racismo relacional, né? Que está nessas relações entre as pessoas. O racismo estrutural é um que é muito mais pervasivo, muito mais problemático, perigoso. É aquele racismo que faz com que o negro seja mais vulnerável à letalidade policial, com que o negro ocupe só 30% dos cargos gerenciais no mercado de trabalho, com que os negros tenham mais que o dobro da taxa de analfabetismo que a população branca. É aquele racismo que faz com que os negros sejam mais que o dobro também da população abaixo da linha da pobreza. Esse é o racismo estrutural, aquele racismo que está na forma como a gente constrói a sociedade, nos espaços aos quais as pessoas são atribuídas, né? Sim. E aí também na dificuldade que a gente tem de tirar essas pessoas, de garantir oportunidade para que essas pessoas saiam desses espaços, nesses obstáculos que a gente coloca. Até porque o trânsito na estrutura social, ele fica muito limitado, né? As pessoas em questão que nós estamos analisando, os negros brasileiros, a população negra, ela fica fadada a estar naquele espectro social e não consegue subverter essa ordem. É mais ou menos isso? Sim, exato. Isso é algo que a gente combate olhando os números, fazendo campanhas, falando a respeito. O que você acha que falta para que a gente possa trazer esse debate para uma realidade mais efetiva e eficiente? Bom, quando a gente fala em política pública, né, ela não é feita com machismo, ela é feita com dados, é feita a partir de evidências. Quais são as evidências que podem embasar ações do Estado que sejam eficientes, eficazes, né? E, enfim, porque o Estado ele tem um limite de recursos, e esses recursos são coletivos, né? São recursos de todos nós, então é preciso que ele utilize esses recursos da melhor maneira possível. E é por isso que ele tem que agir por política pública por meio de evidências, né? Então, primeiro, a produção de evidências é essencial, senão não tem política pública. Uma segunda questão é em relação à vontade política, né? Porque a gente enfim, estou mais jovem, mas tem gente que está há 30, 40, 50 anos fazendo pesquisa e mostrando os mesmos dados, os mesmos perfis, enfim. Quando que a gente vai parar de fazer política pública? E aí eu falo especialmente em relação à segurança pública, porque a gente sabe que as medidas que têm sido tomadas em relação à segurança pública não resolvem o problema que a gente tem da segurança pública. Quando que a gente vai começar a olhar para as evidências e implementar o que de fato tem que acontecer, né? O que de fato as evidências apontam? Quando que a gente vai parar de agir por achismo, de agir por, enfim, vantagens eleitorais, pelos discursos que estão mais em voga, mais na moda, e fazer política pública de fato, né? Denis, as manifestações desse começo de semana, especialmente em Curitiba, mostram algo que, de fato, a gente tem que atentar mais detalhadamente. O que você vê de positivo nesse replique das manifestações desse movimento, né, Black Lives Matter, aqui no Brasil, e como a gente pode usar isso, como você disse, né, na produção de evidências para a formulação de novas políticas públicas eficientes? Na medida em que esse é um paradigma, né, um quadro que a gente não conseguiu mudar em todo esse tempo de Brasil, o descontentamento popular em relação às medidas do Estado, e aí a gente tem, enfim, como o George Floyd foi a ponta do iceberg, né? Os negros nos Estados Unidos não estão protestando exclusivamente pela morte dele, embora tenha sido um estopim, e é sim algo a ser alvo de protesto, né? Mas estão protestando também pela questão da saúde, pela questão dos endividamentos, a questão da falta de trabalho, enfim. Eu acho que essas reivindicações sociais, elas são extremamente importantes, porque elas mostram para o Estado um contentamento que já vem de muito tempo, né? E aí a gente fala sempre em uma letargia, em uma certa facilidade de aceitar, que o brasileiro tem uma facilidade de aceitar condições inóspitas de sobrevivência e tudo mais, e eu acho que essas manifestações vão no sentido oposto, né? Elas trazem um pedido, um chamado de socorro para que todos nós nos mobilizemos em torno de mudanças importantes, né? Mudanças que não se tornaram importantes ontem, elas são importantes já há muito tempo. Aí uma questão que eu acho que é importante trazer também é que a polícia tem um certo protagonismo nisso, né? Sim. A
polícia é um agente político importante nessas manifestações. Então, eu imagino que você pretenda falar sobre isso também, Sim. mas a gente viu um favoritismo expresso da polícia ao longo dessas manifestações, né? Aqui na Paulista mesmo, eu acredito que tenha sido na Paulista, Exato. tem um vídeo de um policial abraçando uma manifestante com um taco de beisebol, uma arma branca, e assim, ele abraça ela e vai levando ela para longe como se uma manifestante claramente exaltada, com uma arma branca, ele fica com a própria arma exposta para ela, quer dizer, ela podia pegar a arma e cometer uma atrocidade ali. Sim. Esse tipo de favoritismo, né, esse tipo de posicionamento ideológico da polícia na garantia da ordem pública foi um ponto de inflexão nos movimentos de 2013, né? A gente tinha protestos que não tinham aquele clamor popular, e quando a polícia bateu muito nos manifestantes, foi muito truculenta, esses protestos ganharam uma nova escala, né? Exato, exatamente isso. Bem lembrado por você, porque isso é o que mais tem se comentado, né? A diferença de atuação das polícias, da polícia, né? De alguns integrantes da polícia na repressão das manifestações que ocorreram aqui na Avenida Paulista no fim de semana, e a sua pontuação é perfeita. O que eu queria te perguntar também é em relação ao lado benéfico, tá? A gente sempre tem que procurar esperança, acredito eu, Denis. Sim. A gente tem visto muito a presença de pessoas brancas, latinas, nos Estados Unidos, também aqui. Em Curitiba tinha muita gente branca também nos protestos do começo da semana. Qual a importância de unir forças nessa luta contra injustiças? Rostos, qual é a relevância disso para essa discussão neste momento? Relevância absoluta, né, Mona? A gente tem um problema que é coletivo, não é um problema só dos negros. O racismo nunca foi um problema só dos negros. Nunca foi um problema que os negros conseguiriam resolver sozinhos. Se aqui no Brasil isso já é pouco possível de ser pensado, né? E olha que nós somos 54% da população, somos maioria. Nos Estados Unidos isso é mais impensável ainda, eles são 13%. Então, é um problema de todos, e eu acho que é importante que estejamos todos dispostos a encarar essa luta antirracista e dar prosseguimento para a promoção de direitos humanos, né? Sim. Denis, você me contou algo que eu não sabia, tá? E para mim, a primeira informação que você me deu é a informação que eu vou levar daqui para frente na minha vida, sempre atualizando, claro, mas essa informação, ela toca demais a mim pela relevância dela e o que ela significa. Você disse que os levantamentos apontam que as polícias de São Paulo e do Rio sozinhas matam mais do que toda a polícia dos Estados Unidos. Matam mais a população preta americana, porque é assim que eles gostam de ser chamados? É isso? Ou mata em geral? Mata em geral também. O risco de um negro americano ser assassinado é 2,5 vezes maior que de um branco. No Brasil, esse risco é 2,7 vezes maior. Em relação à polícia, 75% dos mortos pela polícia no Brasil entre 2017 e 2018 eram negros. Nos Estados Unidos, as estatísticas têm algumas divergências, né, nas contagens, mas esse número fica entre 30% e 40%. Então a gente vê que realmente o Brasil tem uma polícia mais violenta, mais letal e mais seletiva ainda do que a estadunidense, né, em relação a assassinar pessoas negras. Muito forte, esses números muito relevantes. Eu acho que a gente trouxe os principais alertas. Eu quero te convidar para um próximo papo, porque quando o assunto ele realmente tem a robustez, ele engata próximos pensamentos, próximas discussões. Posso deixar já o convite aqui para a gente conversar uma próxima vez, Denis? Claro, Mona, muito obrigado pelo convite, aceito. Muito obrigada de falar sim para mim. A gente vai conversar mais sim, porque eu me propus, né? Lembra que eu comecei esse podcast falando com você que eu acho sim que nós da imprensa, a mídia em geral, a gente tá falhando. A gente tem que colocar essa pauta sempre, não só quando alguém morre em algum lugar, quando alguma cena tem apelo, não, é sempre, para que essas cenas não aconteçam tão recorrentemente. Então, até como um alerta para mim e para minha função como jornalista, eu me comprometo a gente conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Um beijo pra você, obrigada. Beijão, tchau, tchau. Obrigada, Denis, até a próxima.
Tem Mais é produzido pela CNN Brasil. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência e a gente tá em todas, hein? E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br. A gente se vê amanhã. Não, a gente se ouve. Beijo.